Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de leitura de Provérbios. No capítulo 8, do versículo 13 em diante, que diz assim: Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que diz aqui essa outra tradução. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Olha o que diz aqui o comentário dessa Bíblia. A prosperidade não se adapta às coisas encobertas, mas ao coração que experimentou a misericórdia de Deus quando resolveu consultar-se no gabinete de Deus e confessar-lhe as suas transgressões. Dali saiu marcado para prosperar. Então, muita gente fala, né? Cita esse versículo, né? Sobre aquele que encobre as transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha que interessante, a prosperidade não se adapta às coisas encobertas, mas ao coração que experimentou a misericórdia de Deus, quando resolveu consultar-se no gabinete de Deus e confessar-lhes suas transgressões. Dali saiu marcado para prosperar. Então, o que a gente aprende? Aquele que encobre, essa tradução fala diferente, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Porque quando você está com alguma coisa escondida, você anda com peso, né? Você não tem mesmo. Fica difícil de prosperar. Mas quando você confessa, Deus vê que você quer mudar de vida, né? E aí a prosperidade começa a vir na sua vida de uma maneira natural. Isso é interessante, porque eu sempre falo com a minha esposa sobre a prosperidade, ela é natural. Ela é natural. Você faz o seu melhor, você se esforça, mas as coisas quando vem é natural. A fonte é Deus, né? Então, quando você aqui fala quando você confessa a Deus algo de errado que você faz, você fala, eu quero mudar, eu quero deixar isso para trás, aqui diz que você já sai marcado para prosperar. A prosperidade é ativada na sua vida. Então isso é interessante. Quando você confessa e deixa, aí alcança a misericórdia. Isso é interessante. Não adianta só você confessar e continuar fazendo coisa errada. Você tem que confessar e deixar. Olha só, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando você confessa e deixa, a partir desse momento, você começa a prosperar. A prosperidade, ela é natural, que nem eu acabei de falar. Vai acontecendo coisas na sua vida que você jamais imaginaria, mas vai acontecendo. E aí quanto menos você esperar, você fala, puxa vida, aconteceu tudo isso. E eu já quero deixar aqui para você um conselho. Quando começar as coisas a acontecerem na sua vida, começar tudo a dar certo, seja grato. Gratidão não tem prazo de validade. Eu sempre falo sobre isso, porque quanto mais grato você é, mais Deus deposita bênçãos em sua vida, né? Mais próspero você fica. Então, não se esqueça de ninguém, seja sempre grato, né? Se a pessoa que está do seu lado, alguém, um amigo, um conhecido, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, alguém, ele é bênção na sua vida de alguma forma, honre essa pessoa, né? Seja grato. E aí as bênçãos do Senhor cada dia mais virão em sua vida, né?
seja grato. Gratidão é a mãe de todas as bênçãos. Amém? Então olha só o que diz o 14. Feliz é o homem que teme ao Senhor continuamente, mas aquele que endurece o seu coração cairá no mal. Então a continuação do outro, né? Olha o que diz aqui essa outra tradução. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Cairá na desgraça. Então, quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Então, feliz é o homem. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Você confessa e deixa e continua no temor do Senhor, fazendo o que é correto, fazendo o que é direito. E as bênçãos do Senhor serão contínuas na sua vida. Olha só, mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Aquele que endurece o coração, que não muda, que não quer fazer o que precisa ser feito, cairá em desgraça. E a Bíblia está falando, Provérbios está falando. Olha o que diz aqui o comentário. A continuidade do temor de Deus não pode ser interrompida pelo endurecimento de coração, pois o homem se atrasará, caindo no mal. Então, precisamos o tempo inteiro ser grato a Deus. E para ser feliz, temos que continuar no temor do Senhor. A gente sabe o que precisa ser feito, né? Então vamos fazer. Vamos ser um ser humano melhor. Vamos mudar de vida. Nós estamos aqui para que a vida do nosso próximo seja melhor. Nós temos que entender isso. Tem gente que só vê o dele, ponto final, né? É errado. Você precisa olhar do lado, de vez em quando. Você precisa olhar do lado. Amém? Olha só o que diz o 15. Como o leão rugidor ou o urso faminto, assim é o governante ímpio que domina sobre um povo pobre. Olha o que diz aqui, a outra tradução. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Olha o que diz o comentário. Governadores que rugem e nada fazem, e governadores que tragam as suas presas, são tipos de governantes de terras ou de instituições, onde somente há necessidades. Então, quando os governantes são ruins, né? Faz barulho, olha só, e assim são os governantes ímpios que dominam sobre os pobres. Faz barulho, mas não ajuda ninguém. Na realidade, está destruindo a nação. E ninguém percebe, né? Ou os que percebem, às vezes, se calam. Por isso nós não devemos nos calar, né? Precisamos ser conscientes na hora do nosso voto, na hora de escolher os nossos governantes. O governo de um país é como o diretor de uma empresa, como o gerente de uma empresa, né? E o nosso país é a nossa empresa. Então, se não está indo bem, nós temos que demitir e contratar um novo, né? E esse novo, se não atender às expectativas, nós temos que demiti-lo também e contratar um outro. Então, nós temos que fazer mudanças, temos que escolher para que não venhamos sofrer. Amém? Olha o que diz o 16. O príncipe governante que carece de entendimento multiplicará as ofensas, mas aquele que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Olha o que diz aqui a outra tradução. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam os ganhos desonestos prolongarão o seu governo. Olha o que diz aqui o comentário. Por que oprime o governador? Como prolongar o próprio governo? E aqui diz aquele que aborrece a avareza. Tem gente que é tão avarento, irmãos, que ele é avarento para com ele mesmo. Nem ele consegue ir num lugar bom para comer, porque ele não, ali é muito caro.
né? Jamais, Deus me livre, mas se for o outro pagando, ele vai, né? Ele não consegue comprar roupas boas para ele, porque ele fala, não, eu não posso, porque é muito caro, mas se ele ganhar, ele usa, né? Então tem gente que é avarenta, ela não é generosa nem com ela mesma, quanto mais com os outros, né? Então, a avareza é algo que tem que ser tratado em nossas vidas. E uma das formas que a gente tem que fazer eu sempre falo, né, da regra Deus, você, aí vem sua família, depois igreja, comunidade, onde você vai, e aí depois vem finanças, trabalhos e outras coisas. Então a gente precisa ser generoso com Deus, né? Ser generoso com Deus, doar as primícias para Deus, né? Quem acredita, dizimar, ajudar o próximo, fazer doações, caridades. Primeiro, depois você precisa estar bem, né? Você precisa se cuidar, você precisa usar roupa boa, né? Roupa boa, não digo nem de roupa cara, de marcas conhecidas, mas roupa boa, que você se sinta bem, né? Se vestir bem, legal, bons perfumes, né? Ir num restaurante bom. Então, você precisa ser generoso com você, com a sua família, o mesmo você precisa fazer para a sua família, né? A sua igreja, se a sua igreja você vê alguma necessidade, vai lá, supre a necessidade. E isso vai fazer o quê? Vai curar a sua avareza. Aí você vai deixando de ser avarento. Por isso que dízimos e ofertas fala muito na Bíblia. Para quê? Para curar a nossa avareza. Nós precisamos cuidar disso, né? Ser mais generosos e não ser avarentos. Amém? Olha só o que diz o 17. O homem perseguido por um crime de sangue fugirá até a sepultura e ninguém o sustentará. Olha o que diz a outra tradução. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Olha o que diz aqui o comentário. O homem culpado de sangue a si mesmo se sepultará, sem nenhuma ajuda. Ou seja, ele mesmo vai dar um jeito, né? Vai acontecer alguma coisa que vai levar ele ao fim. Por quê? Porque por causa da culpa. A culpa é tão grande que ele anda assustado e vai acabar acontecendo alguma situação que vai levar ele para o fim. A Bíblia fala que o mal por si mesmo se destrói. A gente tem que entender isso. Amém? Olha o que diz o 18. O que caminha na retidão será salvo, mas o perverso cairá de repente em algum caminho de perversidade. Lembra que eu falei? O mal por si mesmo se destrói? Exatamente isso aqui. Olha o que diz a outra tradução. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Então, se a pessoa procede com perversidade, do nada acontece alguma coisa e ele cai. Agora, quem anda, olha só, com retidão, viverá seguro. Então, vale a pena você andar com retidão, vale a pena você andar honestamente, né? Se você tem alguma área da sua vida que está fora, procura consertar isso, procura equilibrar isso. Olha só o que diz o comentário. A garantia dada ao reto é a sua salvação, e se requer dele que esteja no caminho, mas é certo que o perverso morrerá no seu caminho. Então, qual que é a garantia você andando na sua retidão? É a salvação, né? Olha só, requer dele que esteja no caminho da retidão. Então, vai fazer algum negócio? Faz um negócio o mais honesto possível. Faz o negócio o mais honesto possível. Ah, mas eu fiz, a pessoa aceitou. Tá, e a sua consciência? Como é que tá? E a sua consciência? Tem gente, irmão, que dá até, não falo raiva, mas é um repúdio, né? A pessoa é tão, só eu, né? Só joga o jogo do eu ganho, você perde, eu ganho, você perde. Que isso, meu?
Tem que ser o jogo do ganha-ganha. Você está ganhando, o outro também precisa ganhar. Você não está sendo abençoado, o outro também precisa. É troca de bênçãos, que nem falam os judeus. Os judeus, quando ele paga alguém, ele fala, houve aqui uma troca de bênçãos. Você fez o serviço para mim, eu te abençoei. É uma troca de bênçãos. Né? Eu comprei o produto seu, troca de bênçãos, eu estou te pagando. Normal. Agora tem gente que não existe isso. É só o ganha, 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 eu. Não existe isso. Então, acaba tendo até a gente fica até com repúdio da pessoa, a gente evita. Por quê? Porque sabe que tudo é facada, tudo que é, né? No sentido de querer tirar alguma coisa de você. Então, isso precisamos tomar cuidado. O jogo que precisa ser jogado é o jogo do ganha-ganha. Você ganha, também ganho. Para mim ganhar, você não precisa perder. Para você ganhar, eu não preciso perder. Né? Tem que estar bom para os dois. Amém? Então, olha só. Qual é a garantia de quem anda na retidão? É que ele será salvo. Então, você quer ser salvo? Ande na retidão. Tenha os seus negócios genuínos, negócios corretos. E aí, você chegará muito mais longe. Né? A sua família estará segura, você estará bem, porque a bênção do Senhor é sobre a sua vida. Amém? Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser, mesmo você andando correto, andando direito, acontece algumas coisas, mas é a vida, nós não podemos fugir da realidade. Pode ser que aconteça, mas é muito mais certo de que você será salvo, né? A Bíblia fala isso aqui, será certo. Se você andar em retidão, se você andar na perversidade, você cairá. Repentinamente, a Bíblia fala. Então tem gente que sobe, o fulano tá bem, não sei o que, de repente, mas o que aconteceu? Porque não estava no caminho de retidão. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficando por aqui. Quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.